O grande ponto nesse momento, os Estados Unidos estão tentando criar um mecanismo de garantia, seja pela presença física em Gaza, seja pela construção de limitadores em relação à presença iraniana na região. Não basta para os Estados Unidos e para Israel consolidarem o domínio em Gaza. Não basta para os Estados Unidos e Israel manterem Gaza sob seu jugo, seja o porto, seja o gás, seja o petróleo. Eles precisam também fechar a Síria e o Líbano para o Irã. Fechar a Síria e o Líbano para o Irã é controlar o Iraque, né? É controlar Tanf, na Síria, é controlar Caim com Abu Kamal, na fronteira física entre a Síria e o Iraque, controlar o Hezbollah no Líbano e, na realidade, criar um colchão de segurança em relação à eventual possibilidade de que o Irã reaja materialmente a essa construção. Então, o que eles estão tentando nesse momento querem ser os donos do Mediterrâneo. Eles querem a chave da casa. Vocês vão receber depois, de certa forma, o interesse da China, da Índia, como é que eles vão acomodar, é outra história. Mas agora eles querem a chave do Mediterrâneo. Esse deslocamento é um deslocamento que tem por objetivo assegurar e resguardar não só o controle de Gaza, as vidas palestinas, infelizmente, não importam, lamentavelmente. Para essa gente não importa a vida de palestino, de armênio, de libanês, de sírio, de quem quer que seja. Não importa, tá? Eles querem a chave do Mediterrâneo, porque eles não estão pensando em relação a meses ou a anos, eles estão pensando em relação a séculos. Esses grupos de interesse pensam em relação a séculos, a sedimentar o seu interesse nessa região. Eles querem a chave do Mediterrâneo, mas eles querem a chave do Mediterrâneo e eles querem seguro com a pólice barata. Então eles não adianta ter Gaza e você ficar lá com o Irã cada vez mais forte com o apoio da China, negociando com a Índia, que diz que apoia Israel, mas negocia com o Irã, forte, bastante, indústria farmacêutica, petroquímica, setor automobilístico e tudo mais, né? Vacina, medicamento, nanotecnologia, né? E o Irã e a Índia, eles têm de alguma forma economias, assim como a própria China, que são interdependentes, porque o Irã tem muito recurso energético e esses países têm muito da tecnologia que o Irã precisa, inclusive para diversificar sua base industrial, né? Então o que há nesse momento, gente, basicamente é o seguinte: querem tomar Gaza e querem tomar Gaza com seguro, querem um colchão de segurança. Qual é o colchão de segurança? Enfraquecer o Irã, diminuir a influência da China na região, assegurar que a Síria e o Líbano não possam ser problemas, assegurar que o Iraque não possa ser, de alguma forma, problema. Por que o Blinken foi para o Iraque? Olha, o Blinken foi para o Iraque, pode ser que foi para dar recado para o Sudano e levar recado para Teherã amanhã? Pode, deve ter sido isso também. Mas mais do que isso, eles querem mostrar que eles não vão abrir mão do controle do Iraque. E eles vão ter muito problema. Eles vão ter problema muito sério. Alexandre Barbosa, não espera isso, que eles não vão se unir contra Israel. Só se tiver revoltas populares tão disseminadas no mundo árabe que eles derrubem governos. Tá? Aí pode ser. Mas eu acho difícil também, porque você sabe como é que funcionam essas, inclusive autocracias, né? Tudo isso é por causa da democracia. Não. Tudo isso é pela emulação da democracia. Na democracia picareta. O problema não é a democracia. O problema é uma democracia picareta. Tá? É isso que eu quero colocar aqui para vocês. E o que eu estou colocando aqui para vocês é baseado em análise empírica, de certa forma sim, mas é baseado em muita informação e muita experiência no trato com esses atores. Então a gente sabe do que se trata, a gente sabe quais são os limites, a gente sabe quais são as ambições, a gente sabe quais são as possibilidades, a gente sabe que não é uma coisa que fica só, única e exclusivamente, no espectro das ambições que não são colocadas em práticas, né? Maria Pátria Amada, não, com a queda do Saddam, eu acho que até antes da queda do Saddam, a queda do Saddam para mim é parte desse processo, porque você teve antes disso, o September 11, quando você vai para o Afeganistão. E a saída do americano do Afeganistão já é uma composição em relação à questão de um outro dado muito importante aí, porque assegurar Gaza não é só assegurar o controle do porto, do gás, do petróleo, e eventualmente depois passar aí para segurar o Líbano, a Síria, segurar o Irã, fechar o Iraque. Não, porque a questão do Afeganistão, quando o americano sai do Afeganistão, ele terceiriza a aduana do Afeganistão, do aeroporto e as fronteiras para a inteligência turca e para a inteligência qatari, que eu não duvidaria que trabalhem também
muito próximas da inteligência de Israel. Tá? E o grande dado aí é que você tem também toda uma construção em cima da ideia dos estados túrquicos, né, de perda de influência da Rússia no espaço pós-imperial e pós-soviético. As 5 repúblicas da Ásia Central estão no colo do Erdogan, tanto que teve um encontro em Astana que denota essa situação. O Cazaquistão fez um pacto militar com os franceses, um pacto de segurança, um pacto de cultura, um pacto de economia, um pacto energético, o que denota também que há uma composição com os estados túrquicos com essa nuance. E o foco, o Mar Negro, é Ceyhan, é o fim do BTC, do Baku-Tbilisi-Ceyhan, que sai lá do Mar Cáspio, do Azerbaijão, para onde confluiria, inclusive, parte do petróleo do turcomeno, cazaque. Né? Então, essa aliança Turquia-Israel é muito mais forte do que vocês imaginam. Quer dizer, não adianta o Erdogan dizer, olha, nós vamos chamar embaixador, vamos fazer um protesto, o Netanyahu é nazista. Isso é conversa para o público, para o dogmático, para o pobre, né? Turco, fanático, salafista, wahhabita, que foi lutar em Idlib, que é bucha de canhão em Kirkuk, que é bucha de canhão em Idlib, que é bucha de canhão em Trípoli, na Líbia, né? Na Síria, em várias regiões. Você está construindo toda uma lógica de controle dos recursos energéticos com base nesse eixo. Israel, Azerbaijão, Turquia, Itália como destino dentro da Europa, e tudo isso fecha em Washington e Londres. Tudo isso fecha em Washington e Londres, lógico, com a atuação dos lobbies que atuam em Amsterdã, em Roterdã, em Antuérpia, onde o commodity é cotado. Tá? E não há uma oposição que possa, francamente, estabelecer militarmente ainda, tá? Oposição a esse conjunto. Por quê? Porque a questão não é só míssil, a questão não é só defesa antiaérea, a questão não é só aviação, a questão é recurso econômico, capacidade diplomática, capacidade de espionagem, de inteligência, de psyops, de operação, vínculos, tentáculos pelo mundo, tá? E por mais que a China tenha crescido, por mais que tenha estabelecido relações com o Irã com a Arábia Saudita, são coisas novas, são coisas novas. São coisas novas. Tá? São coisas novas.